Nós vamos abrir a nossa Bíblia em Daniel, no primeiro capítulo. Nós vamos deixar hoje de lado um pouquinho o livro de Ezequiel e nós vamos falar sobre Daniel. Por quê? Por causa, algumas explicações precisam ser dadas, né? Os irmãos que participaram dos estudos de Ezequiel o sabem, que quando foram levados no cativeiro o povo de Deus, foram em 3 levas, né? Todo mundo aqui já sabe, foram em 3 grupos, e no primeiro grupo foram escolhidos os melhores do povo, aquele que tinha profissão, daí lá estavam os carpinteiros, os pedreiros, os estudiosos, os sacerdotes, foram levados para a Babilônia, na primeira leva. Na segunda leva, levou mais um outro grupo. E daí teve a última leva, que era a terceira leva, que levou os que tinham ficado lá até a queda de Jerusalém, quando Jerusalém foi totalmente destruído e o templo foi destruído, né? Foram 3 levas. E Deus providenciou profetas nesse tempo. Então, daí o profeta Daniel, que é o que nós vamos falar sobre ele hoje, foi levado na primeira leva. O profeta Ezequiel e o profeta Jeremias, o profeta Ezequiel foi levado também, só que ficou ali no meio do povo, enquanto Daniel ficou no palácio. E o profeta Jeremias ficou lá em Jerusalém pregando. Então tinha profeta pregando no palácio, tinha profeta pregando ali no meio do povo, junto ao rio Quebar, e tinha profeta em Jerusalém, tá? O profeta Daniel é o profeta que foi lá para o palácio. Mas como é que Deus colocou ele no palácio? E é isso que nós vamos ver hoje. O capítulo 1. Prestem atenção na leitura, né? Diz assim. Todo mundo aí encontrando? Eu tenho projetado, hoje eu não vou projetar, né? Mas cada um poderá usar a sua Bíblia. Muito bem, diz assim. No 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens, sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos. E depois disso, passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá. Daniel, Ananias, Misael, Azarias, o chefe dos oficiais, e deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque, a Azarias, Abdenego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei, porém, podia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos anciãos tinha encarregado de cuidar dele, de Ananias, Misael e Azarias: peço-lhe que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias.
não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei, e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. E concordou e fez experiência com eles durante 10 dias. Vamos orar. Senhor, pedimos agora em nome do Senhor Jesus que possamos compreender a sua palavra, possamos aplicar a sua palavra, que o teu Espírito Santo tenha aquela liberdade absoluta no nosso coração para nos fazer compreender a tua voz e atentar para aquilo que o Senhor quer de cada um de nós. Nós te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aqui nós estamos diante de uma situação que pode ser comparada à situação de muitos dos nossos jovens, né? Porque o rei, ele disse assim: procure aí no meio do povo jovens que sejam inteligentes, capazes, que sejam bons naquilo que fazem, bonitos, sem defeito, e traga-os aqui para o palácio, para que possam servir no palácio. É onde que você preferiria servir? Lá no meio do povo, junto às margens do rio Quebar, ou lá no palácio? O que vocês acham? Fernanda, o que você prefere? Hã? No palácio, no palácio. Vamos trazer para os nossos dias, né? Seria semelhante a dizer assim, ó, vamos abrir um concurso público, tá? E vamos dar, para quem passar nesse concurso, algumas vantagens. Morar no palácio, hoje em dia seria o equivalente a ganhar uma bolsa de estudo para estudar na França, né? No melhor lugar, né? Ou estudar na Inglaterra. O que passar no concurso vai ter um salário vitalício muito bom, vai comer do bom e do melhor e vai andar entre aqueles que fazem parte da elite. Quem queria gostar disso? Ah? Às vezes as pessoas fazem concurso e só eles passam, né? Para tentar uma coisa melhor na vida. E evidentemente um cativo que veio lá de Judá, que veio lá levado, né, numa leva de um rei opressor, não vai querer ficar no meio do povo, ele vai querer ir para o melhor lugar. Não é isso? E foram selecionados então 4 jovens. Lembram-se deles, né? A gente lembra mais dos nomes que tentaram dar para eles do que do nome deles, né? Então diz assim, foram escolhidos Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Todos nomes judaicos relacionados ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus de Israel. Só que eu queria dizer uma coisa aos irmãos. Que quando nós somos colocados em qualquer lugar neste mundo, o mundo tenta nos mudar por dentro. Tanto que a proposta do rei era mais ou menos essa, ó, vocês vão vir para o palácio, vocês vão ter tudo, só que eu quero que vocês esqueçam do Deus de vocês. E para vocês esquecerem do Deus de vocês, vocês têm que esquecer do nome de vocês. Então nós vamos dar nomes para vocês, que são os nomes dos nossos deuses. A Daniel chamaram de Beltesazar, que é uma adoração ao Deus Bel. A Ananias, Sadraque. A Misael deram o nome de Mesaque. E Azarias, Abdenego, né, que tinha um deus chamado Nego. E, na verdade, eles queriam mudar o interior dessas pessoas. E o mundo, ele quer mudar o nosso interior. Às vezes o diabo nos dá vantagens, mas junto com essas vantagens existe uma troca. Você vai ter tudo, mas você vai ter que deixar os teus princípios. Você vai ter que deixar os seus valores. Você vai ter que viver uma vida conforme no mundo.
Daniel, o profeta, ele passou por isso. Esqueça teu Deus, esqueça a tua tradição, esqueça teu povo. E ele estava ali diante daquele problema. E a Bíblia diz assim que Daniel e seus amigos fizeram um propósito com Deus. Versículo 8. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Daniel tomou uma decisão no seu coração: não vou me contaminar. Daniel era judeu, então ele fazia parte de um grupo que tinha aquelas restrições alimentícias, né? Que não podia comer determinadas coisas. Muito embora eles pudessem comer carne, né? Podiam comer carne de boi, porque eles comiam carne de boi, né? Os judeus gostavam de um churrasco. Inclusive era o alimento dos sacerdotes. Mas o Daniel, ele disse assim: eu não vou comer nada. Só vou comer legumes. Eu vou virar vegano nesse período. Por quê? Porque a comida do rei era uma comida consagrada àqueles deuses. Então ele diz: eu não vou comer essa comida. E ele passou então aquele período de treinamento, que foram 3 anos, comendo só salada, só legumes. Só churrasquinho de berinjela. Não sei se os irmãos gostam, churrasquinho de berinjela. Né? Porque ele queria marcar a sua posição. Mas porque ele era judeu, ele era de outra aliança. E ele fez esse compromisso. Nós hoje sabemos que na nova aliança, as restrições alimentares foram eliminadas, né? Então, Jesus, vamos lá para Marcos 7. Marcos, capítulo 7, versículo 19, diz assim, ó. Marcos 7, 19. Jesus, ele diz assim, ó, quando os fariseus, que é sempre fariseu que enche a paciência por causa disso, né? Então diz assim, quando os fariseus começaram a criticar os discípulos, disse assim, porque não entra aqui assim, ó, ou melhor, versículo 18, será que vocês também não conseguem entender? Jesus está meio brabo, né? Perguntou-lhe Jesus, não percebem que nada que entre no homem pode torná-lo impuro? Estava falando dos alimentos, né? Porque não entra em seu coração, mas no estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou puros todos os alimentos. A gente não tem como dizer de forma mais clara. Se Jesus vivesse hoje em dia, ele ia dizer assim, ó, vocês não sabem que quando vocês comem, que vocês vão no banheiro, vocês fazem cocô, e aquilo que vocês comeram sai lá e vocês puxam a descarga. É isso que Jesus diz. Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Então Jesus está dizendo, pare com isso. Pare com isso. E no final uma declaração do escritor, né, Marcos, onde ele diz, assim, ao dizer isso, Jesus declarou o quê? Puros. O quê? Todos os alimentos. Então nós já temos a palavra de Jesus. Então você vai ficar com a palavra de Jesus ou com a palavra de algum estudioso que pega e diz, não, mas acontece que não acontece nada, Jesus falou. Pronto. Também quando Jesus manda os 70, está lá em Lucas 10, 5. Jesus manda 70 para pregar, né? E daí ele diz assim, quando entrarem numa casa, digam primeiro, paz a esta casa. Se ali houver um homem da paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Senão ela voltará para vocês.
fiquem naquela casa, e comam e bebam o que lhes derem. O missionário, o que ele tem que fazer? Ele vai pregar o evangelho, tá? Chega numa cidade, chega numa vila, chega num bairro, entra numa casa. Eu vou lá na casa do Cristiano, né? Chego lá, o Cristiano prepara lá um bife de... aquilo que você não gosta, fígado, né? Um bife de fígado. Para o missionário aqui, tá? Daí eu digo, Cristiano, não come isso. Porque, não. Tá. Daí o Cristiano já vai ficar assim, eita. Daí a esposa dele, que é muito gentil, né? Bate no Cristiano, deixa, ele não gosta de fígado. Eu vou lá preparar uma berinjela para o pastor. Daí o pastor pega e diz assim, o missionário, né? Eu não como berinjela. Sabe, irmãos, tem seminaristas que a gente tem vergonha de sair com eles. A gente chega na casa do irmão, o irmão oferece um café, ela não toma café, tem chá. Daí lá vai a irmã fazer um chá, tudo bem. Daí eles vão preparar lá um pão, daí coloca lá uma mortadela, né? Coloca lá um queijo. Não tem um queijo prato, não como mussarela. O missionário ele tem que estar pronto para entrar na casa do irmão, tomar aquele cafezinho, comer aquele pão. Eu me lembro uma vez de uma maionese que a irmã, com o maior carinho, abriu 2 ovos assim em cima e mexeu o ovo cru na maionese, assim, disse, fica mais gostoso, pastor. Eu disse, obrigado. Come um pouco, faz parte da cultura da casa. Jesus disse, entra numa casa, coma tudo que te derem. Se você não consegue comer por alguma questão de doença, tem gente que tem alergia, daí sim você fala, olha, eu tenho alergia. Então não é por mal, eu gosto, é uma coisa legal, mas eu não posso. Mas por frescura, não. Missionário não é fresco. Missionário tem que estar pronto. Eu tomava café em latinha de massa de tomate elefante, só aberta a tampa assim, ó. Sentado num tijolo, com o fogo feito no meio do quintal. Quando entrar numa casa, comei aquilo que colocarem à mesa. Foi o que Jesus ensinou. Porque Jesus sabia a quantidade de gente fresca que ele estava mandando. Por que eu digo isso? Porque eles estavam acostumados com um grupo que tinha problemas por participarem de uma religião que tinha restrições alimentícias. Mas o apóstolo Paulo ele é mais duro ainda do que Jesus. Sabe o que o apóstolo Paulo faz? O apóstolo Paulo ele diz assim, está lá em 1 Timóteo 4:1, ele diz assim, nos últimos tempos, Paulo está dizendo, o Espírito Santo expressamente diz que muitos se desviarão da verdade, dando ouvido a espíritos enganadores. O que é um espírito enganador? Demônio. A doutrinas de demônios. E o que esses seres endemoniados vão ensinar? Quais são as doutrinas que Paulo fala que são doutrinas de demônios? Os irmãos sabem? Restrição alimentar e proibição de casamento. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 diz assim, o Espírito diz, o Espírito Santo, tá? Diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios,
Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas, mentirosos, que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade, pois tudo o que Deus criou é bom. O que é bom mesmo? Tudo o que Deus criou. E nada, o que é nada? Nada é nada, né? E nada, diz o quê? Deve ser rejeitado. Nada deve ser rejeitado. Se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Não estão entendendo o que Jesus falou? Ó, entra na casa, coma de tudo. Então não pegue Velho Testamento e Daniel para falar besteira. Porque nós somos uma igreja neotestamentária. Nós somos o povo da nova aliança. As coisas velhas já passaram. No livro de Hebreus diz que tudo isso caducou. Porque Jesus já cumpriu na cruz tudo que era necessário. Então, quando Daniel ele se compromete, ele está marcando o território ali, ó, e dizendo, é o seguinte, vocês não vão mudar meu nome, vocês não vão mudar minha crença, vocês não vão mudar a minha relação com Deus, eu vou viver assim, e olha, eu não vou comer nada, só vou comer salada. E ainda a salada, não a salada do rei, mas ele pediu que fizessem lá separado, porque ele não queria nada consagrado aos deuses. Mas nós encontramos eu coloquei errado a citação ali, acho que é Coríntios, capítulo 8. Que até um certo grau de tolerância a gente pode ter por causa dos fracos. A Bíblia diz que tem gente que é fraca, né? Que se estribucha na fé por causa da liberdade dos outros, né? Enquanto você tem liberdade lá de fazer a sua linguiça lá no fundo do quintal, quem é do interior sabe como é que é isso, né? Que a gente fazia lá, né? Eu não fazia, mas eu ia na casa dos irmãos lá e a gente... Era dia de festa aquele dia, né? Daí tem os fracos. E Paulo diz, ó... Por causa do amor, tenha tolerância um pouquinho para com os fracos, mas a gente não pode ser regido pelos fracos. Certo? Por isso que ele diz assim, contudo, tenham cuidado, para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Né? Então a gente toma cuidado, a gente diz, o cristiano, ele torce o nariz e se sente enfraquecido na fé se me vê tomando uma Coca-Cola. Eu estou com ele, daí o que eu faço? Eu peço um Guaraná Jesus. Né? Por causa dele. Mas quem é o fraco? Hã? O fraco é quem não suporta a liberdade dos outros. Eu só estou usando você hoje, mas você não faz nada disso, tá? É só uma... É que às vezes eu escolho um para pegar no pé aqui. Hoje, infelizmente, foi você. Mas é só uma brincadeira. Diz assim, olha, versículo 10. Pois se alguém que tem a consciência fraca vir você que tem este conhecimento comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado aos ídolos? Assim esse irmão fraco
porque em Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Isto é, você tem liberdade, porque Deus já te fortaleceu, te encheu do poder do Espírito. Tem teu irmãozinho fraco, o que você tem que fazer? Por causa do fraco, a Marilda é fraca. Então eu não vou tomar, o que eu posso falar? Tomar café perto dela. Senão ela se esmorece. Porque ela é fraca. Mas quem tem o conhecimento já está livre. E o ideal da igreja de Deus é um povo liberto, livre. Daniel ele se posicionou daquele jeito, naquele contexto. Por isso que o que a gente estuda aqui em teologia mesmo? Tudo é dentro do contexto, né? E também, nada de fazer coxa de retalhos da Bíblia, tá? Todas as seitas, irmãos, fazem coxa de retalho da Bíblia. O que é a coxa de retalho? Tem até um versículo bíblico que diz assim, que aquilo que Deus juntou, não separe o homem, né? Fala sobre o casamento. Mas aquilo que Deus não juntou, para de juntar, né? Pelo amor de Deus. Se Deus não juntou. Deus pega e coloca o Apocalipse aonde? Lá no último livro da Bíblia, né? E daí Deus pega e coloca o Daniel lá no meio. Certo? Daí tem um herege que faz o quê? Ele quer que as suas ideias prevaleçam. O que ele faz? Ele junta aquilo que Deus não juntou. Ele pega assim, ó. Eu vou pegar um versículo daqui, vou juntar com um versículo daqui, e os dois juntos vai dar aquilo que eu quero. Entende? Mas você só pode usar Daniel com Apocalipse se o quê? Se o Apocalipse citar o Daniel. Não é você que vai inventar a moda. Lá no livro de Apocalipse, por exemplo, fala da guerra do Armagedon. E lá no livro de Ezequiel, fala da guerra do Armagedon. Daí sim, estão juntos, pois Deus uniu. Agora você não pode fazer por conta própria. Você não pode pegar lá um texto bíblico, que está em Daniel, e juntar com Esdras, ou com Neemias, para que dê certo aquilo que você imagina. Porque daí fica fácil, o diabo é especialista nisso. Ele pega um texto daqui, um daqui, um daqui, um daqui, junta tudo e diz para Jesus, pula. Então não sejam endemoniados. Se Deus colocou separado, deixa separado. Se Deus citou na sua palavra, daí sim, daí estão juntos. Isso é um princípio de hermenêutica. Um princípio de interpretação. E o profeta Daniel, para nós encerrarmos, diz a palavra de Deus o seguinte, que Deus o honrou e diz assim, ó, vamos encerrar com esse versículo. Ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o reino. Eles foram considerados pelo rei 10 vezes mais sábios, porque eles se firmaram no Senhor. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o Espírito de sabedoria e revelação. Então não tem como você estar intimamente ligado com o Espírito Santo e ser um burrão. Desculpem eu ser bem claro e taxativo, porque hoje em dia a gente vive numa época que a gente tem que falar tudo no português claro, né?
Porque, de repente, você encontra alguém que diz que é de Jesus, que ama Jesus, que anda com Jesus, que lê a palavra, e quando você conversa com ele, ele é 10 vezes mais burro do que qualquer um que a gente encontra por aí. É o contrário. É o contrário. Se o Espírito Santo mora em você, você tem a obrigação de ter uma visão mais equilibrada da existência, mais profunda, mais intensa, uma relação de intimidade mais intensa, um conhecimento bíblico superior, uma palavra mais incisiva e verdadeira. Quem é de Jesus não fica procurando pelo em ovo. E basta ter uma leitura. Eu nunca me esqueço da dona Domingas, que era uma senhora, uma baiana, quando eu era ainda jovem. E ela era lá da igreja que eu participava. E quando eu estava para ir para o ministério, ela foi à frente falar. E ela me deu conselhos. Aquela mulher era analfabeta, mas ela conhecia a Bíblia, de capa a capa, porque ela ouvia os pregadores, ela ouvia as leituras e ela gravava com aquela mente brilhante que ela tinha. Ela citava os textos de cor. Ela dava o testemunho dela, dizia que morava lá num sítio, e pela graça de Deus, Deus enviou um protestanto. Ela falava isso, falava assim, protestanto, se referindo a um crente, que foi até aquela fazenda montado num cavalo, e ali pregou o evangelho para ela. Que mente brilhante, que capacidade de absorver a palavra de Deus, que conselhos. Porque o que diferencia é o Espírito Santo, é a conversão, é a mudança, é a transformação que o Senhor opera em nós. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pelo profeta Daniel, ó Deus, que deu exemplo de não se deixar modificar pelos valores da Babilônia, Senhor. E assim nós também, neste mundo que quer modificar a nossa mente, nosso coração, a nossa vida, a nossa conduta, que possamos ter essa firmeza, ó Deus, de nos mantermos nos Teus valores e princípios, na Tua palavra, de nos mantermos no enchimento do Teu Espírito e da Tua graça. Pedimos isso, Senhor. A bênção sobre cada um de nós, para que sejamos luz. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém.